Bom dia, meus irmãos. Eita, que responsabilidade, né? Estamos nós aqui novamente. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, de forma maravilhosa, tem cuidado das nossas vidas, tem colocado no nosso coração o desejo de Te buscar, Senhor. Nós sabemos que por nós mesmos nós não estaríamos aqui, mas é o Senhor quem nos incomoda, é o Senhor quem nos traz, é o Senhor quem nos capacita, Senhor. Quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja me usando nessa manhã, que o Senhor coloque as Suas palavras nos meus lábios, ó Pai, que assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui, ó Pai, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, todo o nervosismo, e que o Senhor possa única e exclusivamente encher a Tua serva do Teu Santo Espírito, das Tuas palavras, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que eu tenho clamado a Ti, que o Senhor possa estar me usando conforme a Tua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu Te louvo, Senhor, e Te peço perdão pelos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Deus tem me incomodado muito a respeito de um tema que é muito atual. Inclusive, a SAF tem trabalhado o quadriênio, que é sobre o amor, né? E é o dom supremo, o amor. E na nossa última plenária, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com as irmãs sobre isso, né? O retorno ao primeiro amor. E quando a Zilma me convidou para estar dirigindo essa escola dominical nessa manhã, ela falou assim, olha, irmã, pode escolher o tema é livre. E aí eu fiquei orando, pedindo ao Senhor que me direcionasse. E o Senhor falou ao meu coração que era para trazer novamente esse estudo à igreja. As irmãs que estavam lá aquele dia, eu estou vendo aqui poucas, era só a Sandra e a irmã Felismina, a irmã Maria Teles, né? Então eram poucas. Então as irmãs vão ouvir, mas vai ser diferente, porque a palavra do Senhor sempre vem diferente, né? Vai ser um pouco diferente. Então, assim, eu queria falar com os irmãos nessa manhã sobre o retorno ao primeiro amor. Né? Porque muitas vezes a vida da gente cai na rotina e a gente pensa que está dando o nosso melhor e a gente não está dando o nosso melhor. Né? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 2. Apocalipse 2, nós vamos ler do 1 ao 7. Vamos ler de forma responsiva. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Você já parou para analisar como é que está a sua vida cristã? Né? Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava fazendo tudo certo, né?
a gente observa que ele começa elogiando. Era só elogio, né? A gente pode observar que ele está falando assim, era uma igreja que observava a palavra de Deus, que fazia, né, que perseverava na doutrina ali, que incentivava tudo de certo dentro da igreja, que ela não aceitava os homens maus, ela corrigia, né? Então a gente percebe assim que aparentemente era uma igreja que estava tudo de acordo. Só que Jesus ele vai além, ele vê além, né? E aí o que ele fala? O que eu tenho contra ti? Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, né? Então, muitas vezes a gente está dentro da igreja e tem esse mesmo sentimento. Eu estou fazendo tudo certo, né? Estou fazendo tudo certo, eu não suporto coisa errada dentro da igreja, eu tenho observado todos os trabalhos da igreja. Muitas vezes eu observo que tem um irmão que está fazendo alguma coisa errada, eu estou contra, eu vou ali, eu exorto. Tem alguma coisa que eu não estou de acordo, eu vou ali também. Estou sempre batendo na tecla. Mas e o meu coração, como é que está? Deus, ele vê além. Ele vê além. Ele não vê só essa capa aqui, né? A igreja de Éfeso, só para contextualizar um pouquinho, né? A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Paulo, visitando Éfeso, fundou essa igreja. E depois, quem acabou de implantar essa igreja lá, né? Se a gente for analisar lá no livro de Atos, foi Priscila e Áquila. Depois foi Apolo. Então, assim, ela teve um fundamento forte. Depois Paulo foi lá, ficou 2 ou 3 anos ali ensinando, instruindo e tudo. E eles observaram. E Éfeso era uma igreja muito... a cidade de Éfeso era uma igreja muito pagã. Tinha um templo muito forte da deusa Diana. E toda a cidade vivia em torno desse culto pagão, né? De vender desses artefatos, dessa idolatria e tudo. E aquela igreja combatia isso também, né? O que não permitia que essas pessoas que vinham lá de fora trouxessem essas coisas para dentro da igreja. Essas pessoas lá não permitiam, né, que essas coisas se adentrassem à igreja. Eles estavam sempre lá pregando que aquilo estava errado e tudo. Então, eles estavam apresentando essa resistência, né, lá na igreja. E aí, o que aconteceu? O tempo passou. Enquanto aquela geração estava lá, a geração que conviveu com Paulo, que conviveu com Priscila, com Áquila, estava lá, a igreja estava resistindo. Mas o que aconteceu? Essa geração passou. E aí vieram as novas gerações. E as novas gerações já não tinham tanto aquela certeza, aquela firmeza. E aí eles começaram a agir somente como é que eu posso dizer? Somente assim irmãos, me perdoe, eu estou um pouco nervosa. Ai, mas eu vou me acalmar, calma. No costume, isso, é isso, Selma. Falar aqui na frente é sempre muito... né? As irmãs sabem, eu tenho o hábito de falar, mas sempre que eu venho falar aqui na frente, eu fico um pouco nervosa. Então, assim, eles estavam agindo somente pelo costume, pelo que os pais falavam, e não pelo que eles viviam. Né? Os pais ensinaram e eles estavam vivendo aquilo, mas não era o que eles sentiam no coração deles, não era aquilo que eles sentiam. Né? Eles estavam vivendo somente por viver uma coisa que eles não sentiam nos seus corações. Né? Então, irmãos, eu pensei em tanta coisa para falar para vocês. E eu vou falar. Eu quero falar o que eu tenho vivido na minha vida. Eu preparei um estudo para vocês, mas eu quero falar para vocês o que eu tenho vivido na minha vida. E eu quero falar do retorno ao primeiro amor que eu tenho vivido na minha vida. Não adianta eu querer me prender aqui, eu vou me perder e eu não vou falar. Quando eu me converti, se você me chamasse para ir para a igreja e falasse comigo assim, vamos limpar os bancos da igreja, eu ia. Vamos limpar os bancos da igreja. Porque eu tinha um amor no meu coração em servir na casa do Senhor muito grande. E eu queria. E aí eles falavam, vamos cantar lá na frente. E eu ia.
porque eu senti um prazer muito grande, porque o Senhor me alcançou. E eu sentia esse prazer muito grande. E eu sei que você também sente isso no seu coração, que você já sentiu isso no seu coração. É ou não é? Você sentiu isso quando o Senhor te resgatou. E aí o que acontece? Vêm as dificuldades da vida. Vêm muitas dificuldades. E vêm os problemas da vida. E vêm os problemas da igreja. E são muitos os problemas da igreja. A igreja tem mais problemas do que tem problemas lá fora, a gente sabe disso. Porque aqui dentro da igreja não é lugar de gente sadio, é lugar de gente doente que vem para buscar a cura no Senhor Jesus. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente não fica firme na presença do Senhor. A gente observa todas as coisas, mas a gente não faz aquilo que o Senhor deseja. A gente não entrega o nosso coração na presença do Senhor, infelizmente. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu estava na presença do Senhor, fazendo a obra, mas o meu coração começou a se distanciar. Pode ter certeza disso. E aí eu vinha, e eu dava estudos, e eu era presidente da SAF. E eu fazia tudo, mas o meu coração estava se distanciando da presença do Senhor. E eu achando que isso ia resolver, e não ia. E eu comecei, e eu vi o meu filho se afastando da igreja. E eu vi o meu marido ficando doente. E eu achei que eu estava firme na presença do Senhor. E eu falei, eu não quero me envolver mais na igreja. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comecei a não querer mais me envolver com as coisas da igreja. E a Selma está aqui de testemunha, ela sabe disso. E eu falei, eu não quero mais, eu não quero fazer isso mais. Eu não quero mais falar na igreja. Não quero mais cantar na igreja. Eu não quero mais ser presidente da SAF. Quando me convidavam para mais alguma coisa, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais me envolver com os irmãos, eu quero ficar na minha casa. Irmãos, eu não perdia um culto de semana. Eu não perdia um culto de terça. Eu não perdia um culto de quarta, de quinta. Eu não perdia nenhuma programação da igreja. Irmãos, eu criei os meus filhos dentro da igreja. Não deixava perder um culto. E eu questionava, Senhor, mas por que meu filho não está na igreja? Por que meu filho não está na igreja? Eu fazia tudo certo. Por que meu filho não está na igreja? Porque ele escolheu esse caminho. E aquilo me doía. Aquilo me doía. E por isso eu fui deixando. Fui deixando. Né? A presença do Senhor. Deixando. E aí, teve um congresso ano passado, e eu era secretária. Irmãos, uma coisa muito séria. Pior do que não fazer a obra do Senhor, é fazer a obra do Senhor relaxadamente. É pior. E eu era secretária de estatística da federação no ano de 2022. E assim, a obra do Senhor, ela não pode ser um peso na nossa vida. A obra do Senhor, ela tem que ser bênção na nossa vida, ela não pode ser um peso. Isso para mim estava sendo um peso. Eu fazia, mas era um peso. E aí eu falei, eu não quero participar desse congresso, eu não quero participar desse congresso. E eu tinha que participar do congresso, porque eu era secretária, eu tinha que ir. No dia do congresso, alguns dias antes do congresso, a minha mãe adoeceu. E eu precisei viajar para lá. Eu tive que ir para lá. E aí eu estava lá no dia do congresso. E Deus me incomodou naquele dia. Eu falei, olha, eu poderia estar no congresso. E minha mãe poderia estar bem. Né? Eu quero deixar claro que Deus não usa isso para punir a gente. Não é uma punição. Mas Ele me incomodou nesse sentido. Entendeu? Não foi uma punição. Eu sei que não foi. Mas Ele me incomodou. Nesse sentido. E eu não participei desse congresso. Mas aquilo me causou um peso enorme. Depois, foi a eleição da SAF. E aí eu não queria estar naquela eleição. Eu não queria estar naquela eleição. Meu coração fechou de tal forma e eu pensei, eu não quero estar nessa eleição. E eu não estava, porque o Emerson estava doente. E eu estava cuidando do Emerson e eu não podia ir. E eu não fui. E outra vez o Senhor me incomodou. Era aqui que você queria estar? Deus não usa essas coisas, mas a gente fica incomodado. E eu passei a meditar na minha vida. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O Senhor não me chamou para isso.
Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Eu quero ser diferença na igreja do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor na minha vida. Eu quero limpar os bancos da igreja por amor. Eu quero ser como uma senhora que lavava a louça lá na cozinha, cantando. E perguntaram para ela: a senhora não se incomoda de estar lavando a louça sozinha? Ela respondeu: não, porque eu estou lavando para Jesus. Jesus me alegra. E eu quero ser assim, irmãos. Eu quero ser alegre porque eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para Jesus, eu não estou fazendo para homens. Quando eu tiver no meu coração que o que eu estou fazendo é para Jesus, eu faço por alegria, eu faço porque eu estou feliz. Eu faço porque eu amo. Quando a gente faz por amor, é diferente. É diferente. Sabia que é diferente? E o Senhor tem me incomodado por isso. Tem me incomodado. E aí... E a gente zanga, sabia? Aí eu falei assim, eu cheguei na casa da Silce. A Silce é muito minha amiga, amo muito a Silce, muito minha amiga. Eu cheguei na casa dela esses dias. E às vezes eu falo com o Senhor: Senhor, eu não quero isso, eu não quero. A gente é teimoso. Às vezes eu vejo a história de Jonas, né? E eu falo, a gente às vezes age como Jonas. A gente é teimoso. Eu falei assim: eu não quero ser presidente da SAF. E se me perguntarem se eu quero uma secretaria, eu não quero secretaria, eu não quero. E falei isso para a Silce. E depois a Silce ficou rindo, né? Porque eu sabia, porque Deus estava colocando no meu coração que era para eu aceitar a presidência da SAF. E quando eu cheguei lá na plenária, eu fui com meu coração leve, porque eu sabia que essa era a minha obrigação, esse era o meu dever. E eu ia aceitar por amor. E eu estou aqui, irmãs, de coração leve, porque eu sei que esse é o meu dever. Eu vou fazer por amor. Vou fazer por amor. Contem comigo para o que vocês precisarem. E ontem eu estive lá no congresso da SAF. Eu fui. Foi uma bênção. Nós chegamos lá às 8 da manhã, nós saímos de lá às 7 da noite. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Meu coração está tão alegre, vocês não têm noção da alegria que eu estou sentindo. De ter ido, de ter participado. Foi cansativo? Foi. Mas eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero ter de novo a alegria da tua salvação. Vocês entenderem, irmãos, o que é isso? É ter a alegria da tua salvação. A salvação do Senhor na minha vida. Eu preciso dele na minha vida. Ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Não adianta, o que eu quero dizer para vocês essa manhã, que não adianta você vir aqui domingo de manhã. Não adianta você vir aqui domingo à noite. Se o seu coração estiver longe do Senhor, se você não estiver fazendo por amor, não adianta. Se for só obrigação, se for para cumprir tabela, não adianta. O Senhor não quer sacrifício de tolo. Ele quer o seu coração. Ele procura quem o adora em espírito e em verdade. Ele não chama pessoas desocupadas. Ele não chama pessoas que são doutores, mestres e isso e aquilo. Não. Ele quer você, ele quer seu coração. Ele quer as pessoas puras de alma, que estão prontas para receber e estão prontas para se doar. Irmãos, nós trabalhamos num ministério de encontro de casais. Pensa que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ali eu aprendi o que é servir o seu irmão por amor. São pessoas que você não conhece, você se doa em amor. Está ali o Emerson, que serviu junto comigo, sabe o que é. E é maravilhoso você ver casais se restaurando. É maravilhoso. A gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente deixar de fazer para cumprir tabela, a nossa vida vai ser diferente. Você não imagina como é bom, como é prazeroso você fazer por amor. É por amor. Não adianta eu querer fazer você sentir o que eu estou sentindo, porque você não vai conseguir. Sabe? Você não vai conseguir. É uma experiência única, é uma experiência individual e particular sua com Deus. Mas você tem que experimentar. É cada dia. Você tem que clamar: Senhor, me dá contentamento. Contentamento. Na dificuldade, é clamar: Senhor, me dá contentamento. É fácil? Não é fácil.
Irmãos, hoje eu estou aqui falando para vocês da minha vida. Eu preciso dar esse testemunho para vocês. Eu preparei aqui, ó, tem 10 páginas de estudo. Mas não adianta, eu não vou conseguir falar. Eu preciso dar esse testemunho para vocês aqui nessa manhã. Porque o Senhor tem me incomodado nesse sentido. Deus tem falado no meu coração, tem mudado a minha vida. Eu tive uma experiência. O Emerson não sabe disso, eu vou contar para vocês. As irmãs da SAF sabem. Porque a SAF é uma rede que uma ajuda a outra. Se você é mulher dessa igreja e não participa da SAF ainda, você está perdendo a bênção. Você precisa conhecer a SAF. A SAF não é só festa, não, irmãos. A SAF ajuda uma a outra. A gente precisa participar da SAF. E eu compartilhei com essas irmãs. O dia que nós fomos daqui para Fortaleza, eu mandei a Sara para Uberlândia, para a casa da minha irmã, porque eu não tinha com quem deixá-la, e o Emerson ia para lá para fazer esse procedimento, a gente não sabia como é que ia ser, e nós fomos. Irmãos, vocês não têm ideia de como foi difícil essa viagem. Foi a viagem mais difícil que eu já fiz na minha vida. Fomos nós dois, porque eu não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia como é que ia ser o procedimento dele. A gente sabia que precisava ser feito. E nós fomos descansando que o Senhor tinha o melhor para nós. Nós fomos. E às vezes eu olhava para o lado, eu olhava para ele e eu pensava assim: Senhor, será que ele vai voltar comigo? E se eu precisar voltar sozinha, como é que vai ser? Né? Porque nós somos de carro. E às vezes eu pegava na mão dele e eu olhava para ele, mas eu não falava nada. Eu ficava firme. Ele não me viu derramar uma lágrima. Eu estou chorando aqui agora. E eu clamava: Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E clamamos: Senhor, tenha misericórdia da vida do meu marido. Essa era a minha oração, porque eu não dava conta de falar mais nada. Eu só falava isso: Senhor, tenha misericórdia da vida do meu marido. Porque a maioria dos irmãos aqui sabem que a situação dele era uma situação muito delicada. Que qualquer procedimento que ele faz é de risco elevadíssimo. Se para uma pessoa normal é difícil, a dele é muito mais, né? Era um procedimento simples, para os irmãos terem noção, era um procedimento simples, ele foi para a UTI. Então, não era tão, para ele foi complicado. E aí, quando fez o procedimento, que era um procedimento de 1 hora, demorou quase 4, o médico veio: olha, estou mandando ele para a UTI. Aí ele subiu, a UTI lá em Fortaleza era uma UTI humanizada. Eu vou organizar para você ficar com ele lá, só que você vai ter que esperar na antessala. E aí eu fiquei lá esperando. E quando eu estava lá esperando, tinha uma jovem assim da sua idade mais ou menos, bem jovem. E essa jovem chorava, e ela estava com os avós, os pais, os irmãos, devia ter mais ou menos umas 8 pessoas com ela. E essa jovem chorava. E eu pensei que ela estava esperando alguém subir para a UTI. O marido dela estava subindo para a UTI. E aí o avô falou com ela assim: vamos descer para você comer alguma coisa, porque já tem muitos dias você não está se alimentando direito. Vamos até aí enquanto você aguarda. E aí, quando ela saiu, eles vieram com o corpo do marido de dentro da UTI para levar, né, para o necrotério. Gente, ali o meu mundo caiu, porque eu fiquei pensando: essa jovem está com toda uma rede de apoio, são várias pessoas com ela. E eu pensei: meu Deus, eu estou aqui sozinha. Estou sozinha. E se eu precisar de alguma coisa, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa sozinha? E meu marido está ali dentro, eu não sei o que está acontecendo. E aquilo me doeu, mas eu falei: não, eu não estou sozinha, Deus está comigo. Deus está comigo. E para a honra e glória do Senhor, meu marido está ali, ó. Graças a Deus, ele está ali. Está bem, olha como é que ele está bonito. O homem mais lindo dessa igreja. Está ali o meu marido. E assim, e a minha oração continua a mesma: Senhor, tenha misericórdia. Ele está ali, nós estamos preparando novamente para ir novamente para Fortaleza. Ele vai passar pelo mesmo procedimento, porque ele está usando um dreno, está usando uma bolsa. Vai passar pelo mesmo procedimento. Mas, irmãos, eu tenho descansado no Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, que o Senhor tem cuidado dele. Eu falo para ele todos os dias, eu falo assim: Emerson, a gente só tem que orar. Vamos orar.
Eu não posso mudar o coração do meu filho, porque isso é uma coisa que eu sei que causa muita tristeza para ele. Causa para mim também, mas eu já aprendi a descansar no Senhor. Eu não posso mudar o coração do meu filho, mas Deus pode. Eu ponho na mão do Senhor. Senhor, muda o coração do Eduardo. Muda. Aí eu falo isso para ele. Falo, vamos orar. Não cabe a nós. Quem pode mudar o coração dele é Deus. Deus vai fazer. Assim como Ele tem feito na nossa vida. E às vezes Deus usa situações para mudar o nosso coração mesmo. Às vezes a gente está clamando para mudar o coração dele e Deus quer mudar o nosso, né? Às vezes eu peço para Deus mudar. Muda, Senhor, o coração dele, muda. Mas às vezes Deus quer mudar o meu. Às vezes Deus quer mudar o dele. A gente não sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. A gente não sabe. Esses dias eu conversando até com o irmão Luiz, né, irmão? O irmão Luiz falou isso comigo também. Ele falou assim, quando eu aprendi que quem vai mudar o coração do meu filho é Deus, eu descansei. E é isso que a gente tem que fazer, é descansar. Não cabe a nós, não cabe a nós. A gente não pode mover o coração dos nossos filhos, a gente pode mover o coração de Deus com as nossas orações. Vamos orar, clamar ao Senhor, porque cabe ao Senhor fazer a vontade dEle na vida dos nossos filhos, né? Então eu queria que você meditasse. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor para te mostrar. Giovanni, você conseguiu colocar a foto? Eu estava preparando esse estudo e eu achei uma foto e eu achei muito interessante. Eu pedi o Giovanni para colocar ali para a gente. Está dando para ver? Essa foto ela foi tirada durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a bomba de Nagasaki foi lançada, né? É uma criança carregando o corpo do irmão morto. E aí diz que o soldado falou para ele assim, joga esse corpo no chão. Ele falou assim, não está pesado, é meu irmão, né? Então, o que eu quero dizer com essa imagem aí? A obra do Senhor para você é pesada? É pesada? Quando a gente faz por amor, não é pesado, né? O que os soldados dizem, as histórias, as lendas, eu não sei, que o soldado começou a chorar, né? Com essa imagem. E ele reconheceu que aquilo era um amor que ele tinha, porque a criança estava levando o outro para enterrar. Ele não quis jogar em qualquer lugar, ele queria enterrar, porque era o irmão dele, né? Pode tirar o irmão. Às vezes é meio chocante, né, da gente ver essas coisas, mas na nossa vida também é assim. A gente precisa parar e pensar. Está sendo um peso? O amor na nossa vida não pode ser um peso. O amor à obra do Senhor não pode ser um peso. Ontem lá no congresso, o pastor falou que a gente tem que ter tranquilidade para fazer a obra do Senhor. E eu achei isso fantástico. E é verdade, a gente precisa ter tranquilidade, né? O que você vai fazer? Está te trazendo paz, está te trazendo tranquilidade? Você tem que ter paz no que você vai fazer para o Senhor. A obra do Senhor não causa problema, não causa inquietação, não te dá nenhum estresse, não, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Uma outra coisa que ele falou é que a gente tem que usar as nossas mãos. A gente perdeu muito isso, sabe, irmãos? A gente perdeu esse convívio, a gente perdeu esse o fazer com as nossas mãos. E isso acaba que esfria o nosso amor também. Você já observou que a gente está na fase do terceirizar tudo? A gente terceiriza tudo. A gente terceiriza o nosso serviço, a nossa obrigação. Tem igreja hoje que terceiriza o louvor. Ah, vou botar uns músicos capacitados ali para cantar, a gente paga. Né? Quer ver uma outra coisa? Até pouco tempo atrás, os nossos retiros, a SAF cozinhava. Aí a gente achou mais fácil contratar uma equipe e colocar lá. Né? Só que é ali na cozinha é que a gente interage. É ali na cozinha que a gente troca experiências, que a gente troca receitas, que a gente troca convívio. Não é, Sandra? É ali. Só que eu quero comodidade na minha vida. Eu não quero ter trabalho. Isso é ruim. Isso me afasta.
me afasta das pessoas, isso me afasta da obra. Então, eu preciso parar para pensar o que eu estou fazendo que está me afastando do meu primeiro amor. Quando eu disse para vocês que se me chamasse para limpar cadeira na igreja, eu ia mesmo. E hoje eu vou ainda, se me chamar eu vou. Agora eu vou. Diga, Selva. Deixa o microfone chegar, irmã. Iriam, Deuteronômio 10, 12 diz assim, a palavra de Deus. É uma exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor de todo o teu coração e ande em todos os teus caminhos e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Muitas vezes, essa terceirização tem tirado a oportunidade que a gente tem, de servir ao Senhor com todo o nosso coração. É mais cômodo eu dar oferta para alguém fazer, é mais cômodo eu pagar para alguém ir do que eu me envolver. E voltar ao primeiro amor é isso. Voltar ao primeiro amor é eu me envolver. Ah, mas eu não vou me envolver com a igreja, não. A igreja tem muito problema, mas eu preciso me envolver com os problemas. Não é verdade? Eu tenho que ver. É fácil esse relacionamento dentro de igreja? Dificílimo. É dificílimo. Mas daí eu penso, é fácil o relacionamento dentro da nossa casa? Também é difícil. E a igreja é a continuação da nossa família. Mas, às vezes, para não se indispor, para ficar melhor com o irmão, eu não me envolvo. E a gente tem perdido muito isso. A igreja primitiva viveu isso, o envolvimento. E isso é estar no primeiro amor. É naquele amor de quando a gente se converte, que a gente tem a alegria de sair falando. Eu me lembro da minha conversão, que a coisa que me dava mais alegria no coração era sair entregando folheto. Eu sou da época de folheto, irmãos. Aquela época que a gente saía de porta em porta entregando folheto. Como que isso me dava alegria? Era de transmitir ao outro aquilo que tinha acontecido na minha vida. E hoje a gente não tem, assim, tempo. A gente arruma tempo para tudo, mas para essas coisas é difícil. Nós vivemos num mundo cheio de atividade, o ativismo tomou conta da nossa vida. E isso excluiu de nós o que é essencial, que é servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque a palavra de Deus diz que é isso que Ele requer de cada um de nós, servir a Ele de todo o coração. É fácil? Não é. Mas Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. E quando for, eu vou fazer isso que você está falando. Eu vou fazer com amor. Não vai ser um peso. A obra do Senhor não pode ser um fardo na nossa vida. Ele tem que ser feito com amor. Às vezes, eu sempre falo isso nas irmãs da SAF. Não pode ser, o cargo não pode ser um fardo. Tem que ser o privilégio que todos nós temos de fazer a obra do Senhor. Os anjos queriam fazer. Foi dada a nós essa oportunidade, esse privilégio. Mas esse privilégio, às vezes, tem se tornado realmente um fardo. Que a gente possa voltar para a palavra de Deus e ver o que é que Ele requer de cada um de nós, não é mesmo? É isso. Irmãos, se vocês entenderem isso, que a Selma acabou de falar, meu coração vai se encher de alegria. É justamente isso. É entender que a gente precisa se envolver. A irmã Felismina, depois o irmão Luiz ali quer falar. Bom dia, eu não gosto muito de falar, não, mas eu vou completar o que a Selma falou aí, muito bonito, Nós somos do tempo do folheto, Eu lembro que eu sempre lavava roupa na rua, era o meu serviço nas casas, com muito prazer. E então eu tinha um prazer tão grande de pegar um monte de folheto e já levar ali para onde eu ia lavar roupa. Tinha pessoas que eram descrentes, eu já conversava ali, entregava folheto, e quando saía de lá, eu não ia para casa, eu já deixava tudo pronto, ao ponto de eu sair com esse folheto na Praça das Nações, ali na Praça da Bandeira, e naqueles comércios entregando, Para mim era o maior prazer que eu tinha na minha vida, de fazer isso. E saía com muito folheto e entregava todos. É muito bom. Dona Iriam,
eu vejo quando a gente deixa de pagar uma pessoa e deixa de fazer aquilo, você não é mais servo, você é senhor. Né? Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós entrávamos no emprego 5h30 da manhã, saía 6 horas. Eu chegava em casa, tomava um banho e vinha para a igreja, porque nós tínhamos que carregar os bancos, botar em cima do carro, aquelas cadeiras, Petromar, que era para alumiar lá no culto à noite. Aí a mulher falava, que tu vai jantar dia quando chegar da igreja. Porque toda vida a gente tem que saber que quando nós fomos pagos pelo alto preço, foi para ser servo, para servir, não para ser senhor. E eu sou grato a Deus por isso, que Ele sempre me dá esse entendimento. Você é servo, você não é senhor. E é assim que o comportamento da gente, como povo de Deus. Obrigado. É muito sério, quando a gente precisa continuar a ser arautos. Né? A irmã Maria Teles quer falar ali, irmão. A gente deixou de anunciar a palavra de Deus, isso é muito sério. Né? A gente precisa anunciar a palavra do Senhor com as nossas ações. A gente realmente pegou esse hábito de terceirizar tudo. Quer ver um dado? Só um minutinho, irmã, já vou deixar a irmã falar. Um dado que me chamou muita atenção, e aí só confirmou com essa fala da irmã Felismina. Ontem, na leitura das estatísticas lá da federação, o que mais caiu foi a entrega de folhetos. Entendeu? A SAF entregava muito folheto. Não entrega mais, caiu muito. Então, por quê? Porque nós estamos perdendo essa característica. A gente não quer mais evangelizar, a gente não quer mais ter esse trabalho de entregar os folhetos, de sair na rua e entregando os folhetos. Né? Por quê? Por que isso? Ah, não, pela internet é mais fácil, né? Não precisa sair do sol quente, é mais fácil. Irmã? Eu saía para entregar folheto, fomos convidados para ir lá para a Barra da Grota. E aí saiu uma turma. Comigo saiu uma turma, e saiu outras com a Lúcia, esposa do pastor. O sol muito quente, e eles toda hora diziam, não, dona Maria, a senhora não cansa, não, vamos voltar. Eu digo, não, nós só vamos para lá quando nós entregarmos esses folhetos tudinho, e essa mini Bíblia. Eu disse, nós viemos foi para isso. Não, mas eu não estou aguentando mais, não. Aí, quando chegam a Lúcia, ai, Maria, eu pensei, você nesse sol quente. Eu digo, entreguei tudo que eu saí para entregar. A menina disse, não, arrependi de ir com ela. Eu pensei que ela era dessas pessoas que entregavam ali. Não, vamos voltar, que o sol está quente. Mas não. Aí uma vez eu saí para entrar na feira. Levei um monte de folheto e entreguei lá na feira, de sábado, que é muita gente. Aí eu entregava os folhetos e pedia para ler. Aí teve um que era do tempo da Copa, eu ia lá para onde os carros param, ali no supermercado. Quando parava, eu pegava e entregava um folheto. Aí parava, ia para outro sinal. Eu chegava lá, parava e entregava os folhetos. Quando eu cheguei aqui, eu tinha entregado mais do que os outros, tudinho. Eu entregando, era assim. A gente precisa resgatar esse hábito, sabe, irmãos? São coisas pequenas. Que bênção, irmãos. Estou gostando de ver. Vamos participar mesmo. A Verônica quer falar alguma coisa aqui também, irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor seja conosco. Amém. Falando em evangelizar, realmente devemos, além do templo. Além do tempo. Né? Então, eu sou professora ativa, ainda estou em atividade para a glória do Senhor. Eu vejo que isso ainda é para a glória do Senhor. Né? E eu procuro fazer isso. Eu tenho alunos que ainda estão aqui no templo hoje, que vê essa disposição que eu tenho. Né? Às vezes, não sou tão ativa, mas sou ativa na obra do Senhor. Graças a Deus. Porque no meu coração também ardeu a vontade de falar do Senhor. E o meu campo missionário é a escola. Amém. Assim eu faço todos os dias, nos meus primeiros horários, na empresa que eu trabalho. Todos os dias, antes de começar o meu trabalho, de falar da minha matéria, eu convido os meus alunos a orarem comigo. E isso começou há muito tempo. Né? Primeiro eu estava muito tímida com isso.
Então, eu me sentia muito intimidada, porque eu via que tinha alunos que não gostavam. Trabalhar com aluno de ensino médio não é fácil. Muitos viravam, baixavam a cabeça, e eu fechava os olhos e dizia, Senhor, não deixe que eu olhe isso. Hoje, eu vejo que muitas salas que eu dou aula, alunos que eram descrentes, hoje estão tendo a disposição de se levantarem. Eu nunca pedi a aluno para levantar na hora que eu estivesse orando. E muitos se levantam, né? E oram em pé, e levantam suas mãos, né? E são jovens que estão aí nas redes sociais. Mas eu vejo a diferença, e nós precisamos fazer isso, em qualquer lugar onde estejamos, não nos envergonharmos do Evangelho do Senhor, né? E eu sou grata ao Senhor por essa disposição de todos os meus primeiros horários, orar com os meus alunos. Aqui eu tenho uma, que desde o 6º ano já está no ensino médio, e assim ela faz comigo, né? E aí eu fico muito feliz quando eu a vejo aqui na igreja. Já tem umas que não eram da igreja, já vêm, visita, e isso me deixa muito feliz, né? Então, que todos os meus irmãos, professores, médicos, enfermeiros, serventes, tenham à disposição, donos de empresa, tenham à disposição de falar do Senhor, porque vale a pena. É necessário, né, gente? Não é, isso é muito importante. Não é só dentro da igreja, mas é fora da igreja. A gente tem que testemunhar fora da igreja também. É um campo missionário, é onde a gente estiver, né? É realmente falar do amor de Deus, né? O irmão Carlos quer falar também. Eu fui convidado uma vez para ir na igreja, uma senhora me convidou, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, terminou o culto, né? Vinha vindo embora, né? Aí um rapaz me deu uma carona. Aí nessa carona que ele me deu, eu vim conversando, ele perguntou se eu era crente, eu falei que era da presbiteriana. Aí ele falou, hoje eu sou crente graças a um folheto da igreja presbiteriana. Eu estava muito agoniado, devendo, aí eu fui na caixinha de correio para ver mais uma, tem mais uma conta aqui. Quando eu puxei, era um folheto que alguém tinha colocado lá, da igreja presbiteriana. Ele disse que naquele momento ele saiu, a primeira igreja que ele encontrou na frente foi a Igreja Batista. Aí ele entrou e se converteu, e até aquele dia ele era crente. Amém. Graças a Deus. Então já fica aí a dica, viu, irmão? Se vocês não têm um folheto na sua Bíblia, já peça aí na secretaria, coloque dentro da sua Bíblia, não perca a oportunidade, né? Então eu queria que a gente meditasse um pouco. Você não precisa responder, mas leve essas perguntas para sua casa e vamos pensar, né? Você se lembra do seu primeiro amor? Quando você chegou na igreja, você se lembra como é que era? O que você sentia, né? Você sentia esse desejo de estar junto com os outros irmãos, de trabalhar na obra, de fazer alguma coisa, né? Qual era esse sentimento? Você ainda sente isso hoje? Né? O que você sente quando você pensa em vir para a igreja? Como era a sua dedicação à obra do Senhor? Você era mais dedicado? Você era menos dedicado? É igual? Né? Ou pode melhorar? Como é que é? O que te motivava? Motiva hoje ainda? A mesma coisa que te motivava no passado te motiva hoje ainda? Às vezes a gente passa por tanta luta e isso, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afasta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O melhor lugar de estar é na presença do Senhor, isso é fato. Ele é a nossa companhia constante. A gente tem que clamar ao Senhor e pedir a Ele para nos mostrar como é que a gente deve orar, como é que a gente deve clamar. Porque eu estou dizendo para vocês, irmãos, é o testemunho que eu estou dando. Quando eu mudei a minha oração, o meu modo de ver, o meu modo de pensar mudou. Porque eu ficava questionando. Às vezes a gente tem esse hábito de questionar. Deus, por quê? Deus, por quê? Não é isso, né? Eu não quero. O Senhor tem propósitos que a gente não entende. Né? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? O Senhor me mostra o que eu preciso aprender. Porque às vezes a gente não enxerga.
A gente não enxerga. Vamos resgatar essa comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa. Nós vamos ter o retiro esse ano. Esse ano nós não vamos terceirizar a nossa cozinha. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos abraçar a nossa cozinha. Nós vamos ter equipes para poder coordenar a nossa cozinha. Nós vamos cozinhar. Tá certo? Amém? Ouviu um amém? Aí, mas foi fraco, hein? Eu sei que aqui tem muito talento, gente. Todo mundo sabe cozinhar. Quem não sabe cozinhar sabe lavar. Ei, mas eu lavo uma louça como ninguém. Né? Eu sei cozinhar também, gente. Então, a gente cozinha, a gente lava, né? Se não souber lavar, não souber cozinhar, sabe secar a louça, sabe guardar, né? Diga, Jô. A Jô quer falar alguma coisa. Então, é muito bom quando eu posso colaborar com o meu trabalho. Aquela história de que o trabalho dignifica o homem, dignifica mesmo. É bom quando eu posso colaborar, né? Irian, a gente vem de uma geração onde as coisas aconteciam na igreja, né? E eu vejo que isso é reflexo do ativismo, a terceirização, né? Às vezes nem porque a gente não queira colocar a mão, mas a gente vai terceirizando tudo. E se não o primeiro acampamento que o pastor Robson, né, fez aqui em Araguaína, foi quando a gente foi para a fazenda lá em Colinas. E eu digo que foi um dos melhores acampamentos que já aconteceram aqui dentro da igreja, com a nossa igreja. Lá a gente teve a oportunidade de ensinar as nossas adolescentes, ensinar as nossas jovens, aquelas que não cozinhavam, aqueles meninos que não sabiam cortar, aqueles meninos que não sabiam lavar. E assim, hoje a gente vê o testemunho desses meninos. E eles falam assim: tia, que saudade daquela época. E só que de lá para cá a gente vem se perdendo, né, ao longo do tempo. E é uma pena, sabe? E eu vejo assim de forma positiva. Será que o que você está falando agora, que, né, para o próximo acampamento, para o próximo ano, que eu acredito que seja o próximo ano, né, o nosso acampamento, então, assim, eu vejo de forma positiva, sabe? A gente precisa mesmo envolver essa nova geração, sabe? Para que elas tenham prazer em participar, prazer em fazer, em aprender, porque a gente vai deixar isso aqui. E quem vai ficar no nosso lugar? Quem vai fazer o que a gente fazia? Será que vai continuar terceirizando como nós estamos hoje fazendo? Né? Então, assim, isso é muito bom, sabe? E a gente sente falta. Eu não estou justificando, né? Estou dizendo, será que não seria um dos motivos pelo qual a gente, às vezes, vai deixando as coisas acontecer, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E as coisas vão acontecendo de forma assim paulatina, né? A gente vai deixando. E se eu posso pagar, né? Igual o irmão falou assim, a gente passa a ser patrão, a gente não é servo, né? Então que isso fique realmente assim um alerta para a nossa igreja, né? Motivar as próximas gerações, essa geração que está vindo aí, as crianças, adolescentes, os jovens, fazer discípulo. Né? A gente precisa aprender a fazer isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós somos os exemplos dessa geração. E nós estamos ensinando eles a serem assim. Né? Não, para que eu vou colocar a mão na massa? É muito mais fácil pagar. Nós estamos ensinando eles a não serem servos. E nós somos convocados a sermos servos. Né? Então, e essa é a melhor forma de demonstrar amor. É servindo. Vocês não têm noção de como é bom servir. Eu estou dizendo a verdade para vocês. A gente serve de uma forma muito rasa. A gente precisa realmente partir para a atitude mesmo. Experimentar o que é o servir. É diferente. É diferente. Quando você vai sem querer nada em troca. Né? Porque, infelizmente, às vezes a gente é meio interesseiro. A gente serve porque tem alguma vantagem nisso. Né? Então, quando você vai assim de peito aberto, sem querer nada em troca, gente, é muito satisfatório. Aquela satisfação que você sente não tem preço. Não tem preço. É diferente. Né? Quando a sensação de dever cumprido, essa é fantástica. Você tem que experimentar. Né? Então, assim, não perca essa oportunidade de servir. Irmão, leva o microfone ali, por favor, para o Emerson.
Tá vendo, o marido que cuida é muito importante, né? Tá me lembrando que eu preciso beber água. Eu já estou com a boca seca e não lembro da água. Bom dia, irmãos. Primeiro, João 1, né? Fala que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Eu fico pensando assim, Jesus era esse Verbo. Se Jesus não tivesse vindo, como é que estaria nossa vida hoje? E por que quando a gente vai fazer as coisas para o crescimento do reino, a gente não quer fazer relaxadamente? Eu me lembro que há pouco tempo, não tem muito tempo isso aí, quando nós fizemos um mutirão na Barra da Grota, né, irmão Luiz? Para iniciar a obra ali. Tanto de homens que tinha ali. Aquilo dali é gratificante, parece que tem uma união entre a gente, e aquilo dali é prazeroso. E hoje a gente vai lá, está construindo a sala nos fundos, né? E eu fiquei triste o dia que eu fui lá, cheio de fezes lá dentro, irmãos, na sala. Aquilo dali, eu fiquei com o coração bem triste, porque vocês isso aqui não é para isso. Então, o que está acontecendo? Talvez se fizesse um outro mutirão, a gente estaria novamente ali, né? Hoje, graças a Deus, o Josivan está tocando lá, conseguiu a mão de obra, não estava conseguindo antes, infelizmente, né? Um da distância que tem da cidade, e a outra mão de obra qualificada, realmente você não está encontrando fácil. Então a obra está indo agora. Mas no dia que eu vi, até preservativo tinha lá dentro, gente. Aquilo dali entristece a gente demais. Não foi feito para isso que lá. Não foi. Eu fiquei pensando, Senhor, porque tem pessoas que usam isso, esse local abençoado para fazer esse tipo de coisa. E nós, às vezes, ficamos ali sem fazer nada. Poderia estar pronta essa obra há muito tempo já, com janela, com porta. E a gente vê que dali parece que estava assim, abandonado. E eu fiquei muito triste, de verdade. O dia que eu fui lá, tinha vários homens lá da igreja, né? E eu tenho certeza que a maioria deles pensaram a mesma coisa que eu estou pensando, porque ali a gente vê que Deus tem um propósito naquele local. A gente vê que tem pessoas que realmente estão congregando porque precisam congregar e se sentem bem ali naquele local. E o nosso papel? Como é que está sendo feito? E esse primeiro amor que a gente tinha lá no começo, por que a gente deixou de lado? A gente tem que abrir mão de muitas coisas da nossa vida pessoal. Tem que abrir, irmãos. Tem que abrir mão de muitas coisas da nossa vida pessoal para servir a Deus. Quarta-feira nós tivemos reunião do conselho, eu já tinha feito um compromisso e eu não lembrava da reunião do conselho. Eu tive que cancelar o compromisso que eu tive, que não era para mim, não era primordial, não era a primeira coisa da minha vida. E, assim, a gente tem que realmente abraçar mais a obra do nosso Deus. O que Jesus fez por nós, isso não tem preço, irmãos, não tem preço. E nós temos que realmente voltar lá no início, quando nós nos convertemos. Quando Deus nos alcançou. Nós temos que voltar lá. A Eliane falou da felicidade que a gente tinha de estar na igreja. Todos os cultos que tinha na igreja estavam presentes. Hoje eu não venho na terça, eu não venho na quinta, venho aos domingos, parece que venho por obrigação. Eu, como presbítero, eu me sinto envergonhado disso, irmãos. Sério, estou falando com vocês de verdade. Mas se tivesse uma lista de presença minha aqui de terça e quinta, eu já tinha sido reprovado há muito tempo. Tá? Então a gente precisa realmente refletir melhor nossas atitudes e tentar buscar, resgatar esse primeiro amor que a gente tinha lá no passado. Necessário, né? É muito necessário. Por que o amor é tão importante? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, um texto bem conhecido. Primeiro Coríntios 13.
Vamos ler do 1 ao 8 e depois nós vamos ler o versículo 13, tá? Vamos ler todos juntos? Do 1 ao 8 e o versículo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora, o 13. Agora, pois, permanece. O amor. Este é o dom supremo. Então, a gente precisa realmente amar. Amar a obra do Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, Jesus resumiu os 10 mandamentos em um único mandamento. E qual que é esse mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso. E o seu? Então, isso se resumiu no quê? No amor, né? Amor a Deus e amor ao seu próximo. E como é que eu posso amar o meu próximo? Servindo. Não é assim? Não é servindo? Irmãos, e como é que eu vou identificar o que o meu irmão precisa se eu não estiver aqui dentro da igreja? Se eu não estiver aqui pronto para servir? Como é que eu vou servir ao meu Senhor, quem eu digo que amo, se eu não estiver aqui? Se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos? Eu preciso estar aqui. Eu digo que a pandemia, ela roubou muito isso de nós, né? Só que aí, o que a gente fez? A gente tem usado isso como desculpa. A gente acabou unindo o útil ao agradável, né? É mais cômodo, eu fico em casa, eu assisto uma live lá. Não, eu não vou na igreja, não. Hoje eu vou assistir a live pelo computador, vou ficar em casa, não preciso ir na igreja. E isso tem me impedido de estar em comunhão com o meu irmão. Isso tem me impedido de servir na igreja. Isso tem me impedido de servir lá fora. Porque quando eu estou dentro da igreja, que eu estou em comunhão com os meus irmãos, lá fora as pessoas também percebem. Se você observar lá em Atos, como é que a igreja crescia? Ela crescia porque a sociedade percebia. Percebia o quê? O que tinha dentro da igreja? Eles compartilhavam o quê? A comunhão, o partir do pão, não era assim? Eles tinham a mesma fé, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. O que nós temos tido em comum? Até os encontros sociais, que às vezes a gente estava aqui, era assim de gente, hoje você conta as pessoas que vêm. A gente não quer mais se envolver. Nós não somos ilhas, irmãos. A gente precisa estar junto com os nossos irmãos. Defeitos, todos nós temos. Eu tenho meus defeitos, você tem. E aí entra o amor. A gente precisa suportar uns aos outros em... Gente, a palavra de Deus, ela é linda. Ela é perfeita. Deus já sabia que nós não somos fáceis. É por isso que Ele fala que você tem que suportar o outro em amor. É em amor, gente. Né? Porque senão, não tem jeito. A gente ficar só na obrigação,
A gente faz também. Mas chega um momento que a obrigação não é suficiente, né? E aí, preparando esse estudo, eu vi uma frase que é muito interessante. Quando você passa a fazer as coisas de Deus só por obrigação, é como um casamento de muitos e muitos anos que já não tem amor mais. Você é fiel por obrigação ao seu marido, mas não é por amor, é por obrigação. Isso é triste. É bom quando você ama. Eu falo isso para o Emerson de vez em quando, eu falo assim, eu quero que você faça as coisas para mim, e eu duvido que as irmãs aqui já não tenham falado isso para o marido. Eu quero que você faça isso para mim porque você me ama. Emerson, troca a lâmpada está queimada. Aí, depois de 6 meses, ele vai lá e troca a lâmpada. Reclama muito, mas ele vai lá e troca a lâmpada. Aí não precisa ficar falando a cada 6 meses que eu tenho que trocar a lâmpada. Emerson, eu quero que você troque a lâmpada porque você me ama, não é por obrigação, entendeu? Eu vou lá, meu amor, eu vou fazer porque eu quero que você veja no claro como você é linda, é por isso. Então, gente, é por amor, entendeu? Por amor. A gente tem que fazer as coisas por amor, não é por obrigação, né? Porque por obrigação você faz, mas quando você faz por obrigação se torna um peso. É pesado. Eu vou porque estão me cobrando. Eu vou, porque se eu não fizer, né, eu vou, é minha obrigação ir lá. Eu vou para o culto domingo, porque é minha obrigação ir lá no culto domingo. Eu tenho que ir. Porque já se tornou tão monótono que se eu não for no culto domingo, segunda-feira para mim já está esquisita. Mas não é porque eu amo o Senhor, não é porque o meu coração está feliz em estar na casa do Senhor, eu vou por obrigação. Então, irmãos, vá para a sua casa, pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para retornar ao meu primeiro amor? É fácil? Não é fácil. É difícil retornar. Mas você só vai retornar se você fizer todos os dias. Você tem que fazer. É um exercício diário. Tem que fazer todos os dias. Porque se você não fizer, a tendência é só se distanciar mais e mais. E vai chegar um momento que não vai fazer mais falta. Não faz mais falta. E aí a gente volta lá para o texto que a gente leu. Quando Jesus fala para João, escreve aí, João, que eu tenho contra eles que eles deixaram o primeiro amor. E que se eles não voltarem para o primeiro amor, eu vou tirar o meu candelabro do meio deles. E sabe o que acontece quando Jesus faz isso? A igreja acaba. Porque nada resiste só por obrigação, nada existe só por obrigação. E a igreja de Éfeso acabou. A igreja acabou. Porque a obrigação só não sustenta. Tem que existir amor. Então, se nós queremos que a primeira igreja presbiteriana de Araguaína, ela perdure por muitos e muitos anos, por séculos, que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos congreguem aqui, que essa igreja faça a diferença, o tempo é hoje. O nosso primeiro amor tem que ser resgatado hoje, para que os nossos filhos sintam o prazer de estar aqui, os nossos netos sintam o prazer de estar aqui. Não somente a obrigação. A obrigação não sustenta. Entendeu? A gente precisa ter o prazer na lei do Senhor. Né? Não é assim lá no Salmo 1? Não é assim que diz? O meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito todos os dias. Porque aí sim eu vou ser plantado junto a ribeiros de água. Então, gente, eu preciso mesmo ter o meu coração voltado na presença do Senhor. Pedir para Ele renovar. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, renova a alegria da Tua salvação na minha vida. Porque às vezes a gente esquece. A gente trabalha tanto, a gente corre tanto atrás do vento. Gente, Salomão dizia isso, que é tudo vaidade. Quando é que a gente vai entender isso? A gente corre tanto atrás de um carro novo, uma casa nova, tudo novo. E olha, eu vou falar, a gente está numa época... Irmãos, a internet influencia a gente demais. A gente, sem querer, a gente se torna cada dia mais consumista. E aí, para a gente consumir o tanto que a gente quer, a gente tem que trabalhar. 2 empregos não é suficiente, tem que ser 3, tem que ser 4. E aí não sobra tempo para a igreja, não sobra tempo para Deus. Só que Deus não quer a sobra, Deus quer a primícia.
A palavra de Deus diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente está buscando, sabe quando? Nem quando dá tempo, porque não dá tempo. O tempo não sobra, né? Porque se a gente for esperar o melhor momento para fazer, o melhor momento nunca chega. Porque desculpa, nós temos muitas, né? Fala assim, se for para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. Isso é desculpa, né? A gente pode fazer o possível. O ótimo a gente só vai conseguir se a gente for fazendo, né? A gente só consegue a perfeição com a ação. A gente tem que fazer até conseguir chegar no melhor que a gente pode. Mas se a gente ficar dando desculpa, a gente nunca vai conseguir. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo e fazer. A outra desculpa que a gente gosta muito de fazer, eu não sou capacitado, eu não sou preparado. Mas se Deus te chamou, Ele te prepara, Ele te capacita. Ele não vai te colocar no lugar onde Ele sabe que você não dá conta. Mas se Ele te chamou, se dispõe. Senhor, eu estou aqui, se o Senhor está me chamando, eu sei que o Senhor vai me dar os meios possíveis para que isso aconteça. Então se dispõe. Olha, eu não sei ainda, mas eu posso aprender. Agora já tem gente que fala assim, não, eu não sei, mas eu também não quero aprender. Porque se eu aprender, eu vou ter que fazer. Não é assim? Então eu prefiro não aprender. Então, dispõe. Coloca no seu coração o desejo de servir. É diferente. O melhor lugar de estar é na presença do Senhor, isso é fato. Isso é fato. Irmãos, vocês não têm noção da paz que eu tenho sentido depois que eu parei de me negar a fazer as coisas do Senhor. Eu quero fazer. E o Senhor sabe disso, Ele conhece meu coração. Tá? Então, eu acho que os irmãos vão enjoar de me ver aqui na frente. Se eu falar alguma besteira, esses irmãos me perdoem. Mas assim, eu estou aqui, Senhor. O Senhor vai me corrigir quando for preciso, mas eu estou aqui à disposição da obra do Senhor, para proclamar a palavra dEle, para fazer a vontade dEle. Aí ontem uma pessoa falou comigo assim, nossa, você pegou outro cargo na federação? Eu falei, peguei. E se me convidarem para sinodar, eu vou também. Vou, porque agora é assim, tá? Não vou negar mais. Se o Senhor me chamar, eu vou. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa. Se o Senhor achar que eu vou dar conta, eu vou. Tá? Eu quero fazer. No início, assim que eu me converti, eu falava muito isso. Porque a palavra de Deus diz assim, que se Ele quiser, até as pedras vão clamar. Eu não quero pedra nenhuma clamando no meu lugar. Eu quero fazer a minha parte. Então, eu vou lá clamar no meu lugar, pedra nenhuma vai falar. Tá certo? Eu quero que o Senhor incomode o seu coração. Se disponha nas mãos do Senhor. Deixe Ele usar a sua vida. Não deixa a tribulação, não deixa a necessidade, não deixa nada disso te fazer se achegar à presença do Senhor, não. Vem por amor. Porque é muito ruim quando a gente vem pela dor. Ele não vai te abandonar, não. E assim, vem como, tem um cântico que diz, eu venho como estou. Vem como você está mesmo. Mas quando a gente se achega por amor, é muito melhor. Porque pela dor é sofrido. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor pela misericórdia dEle na nossa vida, pelo contentamento no nosso coração das coisas dEle na nossa vida. Amém?